Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 16 de dezembro. Agora na Espanha, 21 horas e 59 minutos. No Brasil, 17h59 da tarde. Gente, olha a loucurada da movimentação da BTC hoje. A gente foi beijar aqui a base do canal de Keltner. A gente consegue ter mais clareza nessa movimentação na banda de VWAP mensal. Olha o que a BTC fez. Foi beijar aqui a lower da banda de VWAP mensal. A gente já tinha visitado a VWAP, o patamar da VWAP do mês 11. Chegamos a fazer a máxima no dia 14 de dezembro em 18.387 e a gente voltou a beijar a lower da banda de VWAP mensal. A banda serve para ser trabalhada. Agora é bem provável que a gente siga acumulando em direção à própria VWAP mensal, que está em 17.220. Agora a gente deve retornar o preço para esse patamar, que exerce uma força gravitacional, para aqui começar a acumular. No diário, o que aconteceu na prática é que houve uma rejeição da incursão da BTC para dentro da nuvem. Então a gente beijou aqui a base e agora o próximo candle deve levar a um engolfamento para novamente testar a base da nuvem e em algum momento incursionar. A força gravitacional da nuvem é que vai segurar o preço nesse patamar. Como o final de semana está começando, pode ser até que a gente desenhe aqui uma espécie de triângulo para aí sim depois buscar o centro gravitacional ou até mesmo estressar a linha superior da nuvem. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue estreitando, o que indica que os compradores ainda estão nesse processo de retomada de controle da BTC. No intraday, o gráfico ficou duro hoje, não foi um dia bom de trade. Os sinais ofertados ainda estão abertos. Vocês vejam que a gente bateu na lower e a lower continuou descendo. A gente ainda não voltou para a VWAP, mas isso provavelmente deve acontecer agora na virada da VWAP. Agora o patamar, a BTC está abaixo da VWAP em 18.889. É por isso que eu reporto aqui no canal para a gente sempre alavancar com responsabilidade. O que isso significa? Tem que deixar aberto ainda umas 3 ou 4 entradas. Eu ensino isso na sala de sinais e no meu curso. Quando a gente tem mais 3 ou 4 entradas de margem com segurança, a gente faz um preço médio e o sinal fecha com lucro no bolso. É isso que a gente eventualmente talvez tenha que fazer, mas eu acredito que vai voltar para a VWAP e fechar com lucro no bolso, independente de qualquer nova entrada. Gente, na seara fática, a coleção de NFTs de Donald Trump esgota em poucas horas e ele embolsa 4,4 milhões de dólares. Enfim, o Donald Trump, que já se colocou como pré-candidato à próxima corrida presidencial norte-americana, enfim, agora ganhou mais 4 milhões e meio de dólares, que para ele é como se fosse uma cerveja para a gente, em NFTs. E a Grayscale teve rejeitado o seu pedido de emissão de um ETF cripto, exatamente como aquele que foi aceito pelas autoridades de Hong Kong e que já tá ostentando ganhos. A Security Exchange Commission, a SEC, a CVM norte-americana, reafirmou sua decisão de rejeitar o pedido da Grayscale para um fundo ETF no mercado financeiro tradicional norte-americano. E stablecoins estão fluindo em direção às exchanges num volume anormal. Normalmente, quando stablecoins se dirigem de forma mais robusta em direção a CeFIs, é porque antecede um movimento, um rally de alta, um bull market. Vamos ver se isso vai se concretizar. Tem muita stablecoin, principalmente o SDT e o SDC, sendo encaminhadas às CeFIs. E o Tom Brady, o ex-marido da Gisele Bündchen, está sendo processado em 30 mil dólares por um torcedor do Patriots que perdeu esses 30 mil dólares na FTX. Se a moda pega, se todo prejudicado pelo crash da FTX resolver processar o Tom Brady, com certeza ele vai ter problemas. E o Sam Bankman-Fried precisa de uma defesa além de um simples pedido de desculpas. Segundo seus advogados, a situação dele não é boa e ele pode sim ter que ficar de frente, eventualmente, com dezenas de anos
de prisão. Os promotores norte-americanos até agora estão reportando pedidos em torno de 115 anos de prisão. Enfim, a situação dele não é boa. E os laços entre o Wall Street e o mundo cripto, os laços estão cada vez mais interconectados. O colapso da FTX teve um impacto mínimo nas finanças e no mercado financeiro tradicional. Mas os reguladores dizem que os riscos estão crescendo a cada mês. Os principais reguladores financeiros dos Estados Unidos estão preocupados com a perspectiva de laços cada vez mais profundos entre empresas de ativos digitais e Wall Street. O aumento do volume de dinheiro bloqueado em DeFi e a chegada iminente das CBDCs vai aumentar ainda mais o laço da criptografia com Wall Street. E isso vai impor uma nova maneira de regulação, já que, ao contrário do sistema financeiro tradicional, onde são exigidos depósitos compulsórios, uma série de observância em termos de compliance, no caso das DeFis, isso não existe. Simplesmente as operações são ultimadas de forma descentralizada em P2P, entre as partes envolvidas, sem a figura de um terceiro que possa ser objeto de uma regulação, como uma corretora de valores imobiliários ou um banco. Ou seja, é um novo normal, um novo mundo que vai impor um grande desafio para os reguladores. Gente, a BTC protagonizou uma movimentação muito violenta, mas o mundo cripto é assim, não tem muita regulamentação, muitos operadores, muitas bolsas oferecem até mais de 100 vezes em termos de alavancagem e isso acaba impondo esse tipo de violência em termos de volatilidade. A gente beijou a lower aqui da banda de VWAP mensal, basicamente depois de ter esgarçado a upper, ou seja, isso aqui é típico do mundo cripto, essa violência, isso aqui não se vê no mercado financeiro tradicional, que tem uma inércia movimentacional mais respeitosa, vamos colocar assim. O mundo cripto respeita muito pouca coisa, então a gente veio beijar agora a lower, os indicadores, os osciladores de sobrevenda já estão todos no limbo, ou seja, aliviou também os indicadores de sobrecompra quando a gente bateu aqui. Então agora a gente deve acumular na altura da VWAP mensal em 17.200, 17.300, para aí sim promover a incursão para dentro da nuvem aqui no diário. Basicamente a incursão para dentro da nuvem foi rejeitada nessa primeira tentativa. É bem provável que nos 2 próximos candles a gente já veja como vai ser essa incursão para dentro da nuvem que está acontecendo sob os nossos olhos. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.